Bom dia, amados! Que bom estar aqui com vocês hoje de novo, segunda-feira. Vamos ler vamos fazer nosso devocional, né? Por que a gente faz ler tão cedo, né? Na verdade, eu estou um pouquinho atrasada hoje, eu gostaria que fosse mais cedo um pouquinho. Porque a gente entende que a premissa do nosso dia a gente vai dar ao nosso Senhor Deus. Então, entregar a Deus o que há de melhor, esse é o convite, que a gente possa sempre dar a Ele a premissa do nosso dia. E nada melhor como começar uma semana, né, lendo um pouquinho da Palavra de Deus e ainda falando sobre sabedoria. Para quem está começando, ou que não sabe do que a gente está falando, a gente está lendo o livro de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás por Salomão, o homem mais sábio e mais próspero que já existiu. Salomão fez um pedido para Deus quando ele tinha apenas 9 anos. Deus perguntou: Salomão, o que você gostaria de ganhar? Ele disse: eu gostaria de ganhar sabedoria para governar bem meu povo. Como ele fez um pedido inteligente para Deus, que além de ele pedir sabedoria, que com sabedoria tu consegue qualquer coisa, além de ele fazer um pedido inteligente para Deus, ele ainda fez um pedido que agradou o coração de Deus quando ele disse que ele gostaria de sabedoria para ajudar o seu povo. Então, esse é o convite, que a gente faça, acredito no primeiro drive, né? Que a gente faça os pedidos a Deus, pedidos esses com sabedoria, pedidos que não agradem apenas o nosso coração, mas também que transborde na vida de outras pessoas. E Provérbios, ele é dividido em 3 momentos, né, nesse livro. Então, de 1 ao 9, a gente faz um convite à sabedoria. Do 10 ao 24 são os ditados dos sábios, e dos 25 ao 31 são comportamentos dos nobres. Então, como a gente está? Bom dia, Kellen, amada, que a sua semana seja abençoada em nome de Jesus. Como a gente está a gente está hoje dia 23, mas ontem eu fiz uma viagem, não consegui fazer a leitura, senti tanta falta de ler ontem com vocês o 22, de verdade senti falta, mas eu estava num lugar que não tinha internet, daí fiquei pensando, como é que eu vou fazer esse trem aqui? Mas era um lugar tão lindo que daria para fazer, mas aí não tem como fazer ao vivo, não sei como fazer, daí só conseguiria colocar no YouTube, né? Mas vamos lá, porque a nossa leitura é longa hoje, então hoje a gente vai ler 22 e 23 para a gente ficar em dia. Provérbios 22:1. Mais vale um bom nome do que muita tristeza, ser estimado é melhor do que prata e ouro. Quando fala num bom nome, a gente tem que pensar assim, como é que a gente sabe que a pessoa tem um bom nome? A gente tem que ver o fruto dessa pessoa. Então, quando fala, quanto mais vale um bom nome, então a gente avalia o fruto dessa pessoa do que muitas riquezas, né? Ser estimado é melhor do que prata e ouro. A boa estima, né, é resultado de um bom comportamento. Então, é bom a gente ter um nome um nome bom, né? Não só perante a sociedade, a tua família, até perante os órgãos, te abre todas as portas. Então, cuidamos do nosso nome, né? 2. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor faz tanto para um como para outro. Deus nunca fez asepsia de pessoas. Por que às vezes um tem mais do que o outro? Justamente porque se dedicou mais, porque, né, continuou no caminho reto por mais tempo. Então, assim, gente, o resultado da vida de cada um está baseado naquilo que a gente faz e na escolha que a gente faz o tempo todo. Então, Deus não faz essa asepsia, né? 3. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Lembra quem são os ingênuos? Lá no começo a gente via que a sabedoria estava gritando nas esquinas para os ingênuos: venham até mim para a gente conhecer, eu quero te dar mais sabedoria. Os ingênuos são aqueles que ainda não têm o conhecimento. Então, tem ingênuos não, os ingênuos já têm, os insensatos têm o conhecimento, os ingênuos não têm o conhecimento, é isso aí. Então, os ingênuos são aqueles que ainda não têm o conhecimento, daí depois do conhecimento a gente tem o entendimento do que eu li ou que eu conheci, depois eu vou ter o discernimento, ver o que eu consigo aplicar e aí eu vou efetivamente aplicar. Então, esse é o ciclo da sabedoria. Então, os ingênuos que está falando aqui, ele nem tem o conhecimento, e o ingênuo, ele só vai, né? Então, que não sejamos ingênuos. O prudente vê o mal e se esconde. A prudência, lembra? Lá no 8:12 diz: eu, a prudência, moro com a sabedoria. Quer dizer, a prudência, ela tem uma relação com a sabedoria. Então, toda pessoa prudente, ele é sábio, é uma relação. Então, que sejamos sábios. Inclusive, a prudência
é o terceiro pilar da sabedoria. Lá no 9 a gente tem os pilares da casa da sabedoria. Então o prudente vê o mal e se esconde, ele não se arrisca. Pra quê, né? Eu faço muito isso hoje. Antes eu era muito corajosa, fazia muitas coisas, né? E às vezes eu olho assim, pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Então usem isso. Pra que vocês vão fazer isso, né? Então o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Não sejamos ingênuos. 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida, né? Gente, a humildade precede a honra, né? A humildade também é um pilar da sabedoria. E o temor do Senhor, para quem não sabe, não é ter medo do Senhor, é ter extremo respeito ao Senhor. Então vamos ler de novo. A recompensa da humildade e do extremo respeito ao Senhor são riquezas, honra e vida. A recompensa, qual é? O que você vai ganhar? Riquezas, honra e vida. Isso a gente fala desde lá do início. Por que eu tô lendo Provérbios, né? Para eu crescer, frutificar e transbordar. E lá em Provérbios 3 diz assim: meu filho, não esqueça os meus ensinamentos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque os mandamentos da sabedoria de Deus irão acrescentar dias de vida, né, pra gente. Eles lhe acrescentarão anos de vida e paz. Então aqui de novo, redunda, tá falando de novo, né? A recompensa de ser humilde, de andar nos caminhos retos, de respeitar tudo aquilo que Deus respeita e odiar tudo aquilo que Ele odeia, Ele vai me trazer riqueza, honra e vida. Quem não quer isso, né? 5. No caminho perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles, né? Quem anda no caminho do perverso, perverso é. Então, não andamos, né? Não é pra gente andar no caminho perverso. Inclusive, isso é lá em 8:13, fala né, que é o temor do Senhor. 8:13, ó. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho é a boca que fala perverso. Então, o caminho do perverso é espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se dele. Inclusive porque Deus abomina isso. Então, não vamos andar nesse caminho, porque quem caminha no caminho do perverso, perverso é. Olha só, esse aqui ontem até a gente foi no culto e o pastor falou isso sobre isso aqui, 22:6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar e ainda que for velho não se afastará dele. Como é importante a gente colocar as nossas crianças num meio saudável, né? Às vezes a gente quer que as crianças tenham boas escolhas no futuro, mas o meio que a gente cria elas não é um meio saudável. Então, para que isso esteja dentro da carne delas, essas escolhas, elas precisam ter isso como um resultado de um dia a dia. Então elas precisam ver as nossas escolhas, sentir as nossas escolhas, ver as pessoas que a gente ama, elas têm que criticar. A Sofia já olha as pessoas e ela já faz uma crítica, não de ficar criticando, mas a crítica de comportamento. Nossa, mãe, olha, ela já consegue discernir aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Então ela já consegue fazer isso. Então é importante a gente ensinar as crianças o caminho. É importante, gente, porque lá na frente, mesmo que se desvie lá na frente, ela vai lembrar. Eu criei uma sobrinha minha muitos anos e hoje eu vejo ela, às vezes vem aqui com a filha dela, hoje ela tem 30 e tantos anos, e aí ela vem com a filha dela aqui em casa e ela faz umas coisas, eu digo, mas por que você faz isso assim? Ela disse, porque você me ensinou, eu nem me lembro que eu ensinei pra ela. Eu disse, nossa, mas eu já não faço mais assim, porque a gente perdeu o vínculo, né? A gente ficou algum tempo longe. Então eu já mudei o jeito que eu faço, mas olha como é importante a gente ser exemplo. Eu nunca falei aquilo pra ela, mas ela viu eu fazendo e ela tá replicando com a filha dela. Hoje eu até nem faço mais daquele jeito, já modernizei, mas ela tem lá guardado, ela guardou os ensinamentos. Então que a gente ensine o caminho reto para as crianças, para que elas não se percam mais tarde. 7. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O rico domina sobre o pobre. O rico, gente, a gente tem que pensar no rico daquilo que tem dentro da sua cabeça, de conhecimento. Vai sempre dominar aquele que é imprudente, aquele que não é sábio. Então, né, o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Se eu pedir emprestado, eu vou ser servo de quem empresta, né? 8. O que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será
e a vara da sua indignação será destruída. O que semeia injustiça. A justiça é cumprir o caminho de Deus, né? Cumprir o ordenamento de Deus. Então, quem semeia a injustiça, colhe a desgraça, a lei da semeadura, né? O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Gente, o generoso, quem tem alma generosa, ela não consegue esconder. O tempo todo ele está fazendo alguma coisa. E às vezes ser generoso não é apenas dar financeiramente. Ser generoso é ver o que aquilo que as pessoas estão precisando. Às vezes é um bom sorriso, um bom dia com bastante vontade. Ser de verdade generoso é algo que transborda. Então, o generoso será abençoado. Ele tem uma alma generosa, né? 10. Mande embora o zombador e com ele se irá a discórdia, cessarão as discussões e a vergonha. Olha só, mande embora o zombador. Como a gente tem que ter coragem para fazer a coisa certa, né? Às vezes a gente faz a escolha errada, fica ali remoendo por muitos anos, né? Aquelas escolhas erradas e vive uma vida medíocre, né? Uma vida, né? No meio termo de tudo, mediana, porque a gente não consegue mandar embora. Então, que a gente consiga, que hoje teus olhos sejam limpos e que você consiga enxergar, né? Tire-se as escamas dos seus olhos, que você consiga enxergar o que tem que ser feito. Olha só. Mande embora o zombador e com ele irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha, né? Se você é casado com o zombador, não mande embora. Aí temos outras regras para a gente cumprir. Então a gente precisa saber o que a gente tem que fazer e ter as estratégias corretas, né? 11. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Quem tem habilidade no falar tem um remédio para os outros, né? Olha que coisa linda isso. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, imagine, ama a pureza do coração, tem um coração sábio, puro, limpo e tem habilidade de falar, só transborda em amor e alegria, né? É remédio, a palavra é remédio, olha que coisa linda isso. 12. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. Vamos lá. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. É claro isso, né? O preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Quem é um leão pro preguiçoso, né? A desculpa de ele não fazer o que tem que fazer, né? Então lá no 6, capítulo 6, fala muito a advertência sobre a preguiça. Gente, a gente não pode ser preguiçoso. Deus veio para fazer e vai fazer o impossível na nossa vida. O possível, que a gente fazer a nossa tarefa do dia a dia, quem tem que fazer somos nós. Então assim, Deus nunca, a pessoa fala, ai, mas ele é sortudo. Gente, a sorte, né, a graça de Deus nos pega no caminho, a gente andando. Ele não vai pegar uma pessoa que tá lá deitada o dia inteiro descansando, preguiçoso e vai levantar, não é esse aí. Então as pessoas dizem, é sorte. Não, gente, vamos caminhar pelos caminhos retos, fazendo tudo que tem que ser feito, fazer a nossa parte. E aí sim, Deus vai ver que a gente vai ser agraciado, porque pelo resultado que a gente está fazendo, ele vai derramar mais graças e aí vem a tal da sorte. Então que a gente não deixe esse preguiçoso, que olha lá fora e diz que há um leão lá fora, você veio morto no meio da rua, né? Não daremos mais desculpas. Chega de dar desculpas. Hoje é o dia de não dar mais desculpas. Vamos lá? Para alimentação, para fazer o que tem que ser feito, para organizar a agenda. Ontem eu vim muito focada nisso. Vamos parar de dar desculpas. Todo mundo tem 24 horas. Muita gente diz, eu não tenho tempo. Gente, o tempo é questão de escolha. O que tu estás escolhendo fazer? Que tu vigie teu celular, que tu vigie as coisas que estão tirando o teu tempo. Então não perca mais tempo. Não vamos mais dar desculpas, não vamos mais ficar dentro dessa qualidade do preguiçoso. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor, vamos lá, não. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela, né? Contra quem o Senhor irá se irá? Contra o ímpio, né? Aquele que não quer cumprir os caminhos dele, sobre aquele que é cruel, aquele que não... E às vezes a gente é ímpio, às vezes a gente tá reto em um monte de coisa, mas é ímpio em algumas partes, é tolo em algumas partes da nossa vida, que a gente entenda e tenha essa visão de enxergar naquilo que a gente está errando. A gente está num processo, então a gente não pode ser orgulhoso.
Eu tô no processo de ser sábio, mas em quantas coisas eu sou tola? Em quantas coisas durante o dia eu faço? Ontem, né, eu fui mal educada com a Sofia, né, ela ficou triste. Então, assim, ó, quanto a gente ainda tem que ser lapidado, quanto que, né, a gente tá nesse trajeto. Todos os dias a gente tá se refazendo, então que a gente acorde cada dia entendendo o que a gente fez ontem, sendo um pouquinho melhor. Então é um processo. Claro que a gente tem que entender tudo que tem que ser feito, né? Mas pedir perdão, pedir desculpa e cair, né? Ir ali, a Bíblia fala, vai lá onde você caiu no pecado, mesmo que seja uma coisa, fui mal educada mesmo, que seja esse o meu pecado naquela hora. Vai até ali, veja de onde você caiu e dali você continue, né? Não precisa ir no local, mas que você tenha a consciência do que você fez para que você não faça de novo. Esse é o processo de sabedoria. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Gente, a gente precisa, a tolice está ligada ao coração da criança, porque ela é inexperiente, ela não sabe ainda o que tem que ser feito, né? Mas a vara, né? A vara da disciplina afastará dela. Quando a gente disciplina, ensina, né? O tolo, ele não vai ter aquele conhecimento, né? O inexperiente não vai ter o conhecimento. Então, quando a gente começa a dar experiências e conhecimento, a gente vai começar com disciplina e disciplina com amor, a gente vai começar a sair dessa categoria de tolo e ir para categoria de sábio. Então é isso que se está falando aqui. 16. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presente ao rico, certamente empobrecerá, né? Aquele que facilita as coisas, né, perante os ricos, e quem quer fazer, né, das situações mais tristes das outras pessoas um degrau. Então, essas pessoas certamente empobrecerão. O que a gente tem que fazer é plantar as coisas certas, né? 17. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos seus ensinamentos. Preste atenção, né? Nada mais gostoso do que a gente escutar uma palavra de uma pessoa que sabe um pouco mais do que a gente. Então, por isso que a gente precisa ver quem é o nosso ciclo. Somos a média das 5 pessoas que mais a gente convive. Então, quem são as pessoas? Quem são essas pessoas? A gente precisa ter essas pessoas que nos trarão conhecimento um pouquinho maior. Às vezes, nosso ciclo, né, imediato, a gente não consegue fazer isso. O nosso ciclo de pessoas que estão próximas da gente, não. Mas, hoje temos a internet, sigam várias pessoas, né? Não, e também não fique só com uma pessoa, porque só uma pessoa vai te trazer um conceito só. Então, que a gente seja hoje com essa facilidade que a gente tem na internet, que a gente pegue vários conceitos, várias pessoas, né? Claro, todas elas com fruto daquilo que eu quero, mas para que eu possa mexer com os conhecimentos certos. 18. Porque será agradável. Preste atenção. 17. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos seus sentimentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios, né? Quando a gente fala, olha só, preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração aos seus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios, né? A gente tem que guardar no coração os bons conhecimentos e aí transbordar isso. Vai transbordar por onde? Os canais da alma são todos os nossos sentidos. Então a gente vai transbordar por aquilo que a gente transborda, né? Fala, né? Nesse caso, pelo que a gente fala. 19. Quero que a sua confiança esteja... Aqui a sabedoria está falando para mim e para você. Quero que sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou essa instrução a você mesmo. Então, que a gente confie no nosso Senhor de todo o nosso coração, né? 20. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e de conhecimentos? Olha aqui, que engraçada a sabedoria, dizendo, engraçadinha essa sabedoria. Por acaso eu não escrevi para você 30 provérbios, não chega a 30, cada um com mais 30 versículos. Então, que a gente entenda, olha que legal isso. Por isso, para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Olha só o que a sabedoria está dizendo aqui, ó. A sabedoria está dizendo, eu estou aqui te escrevendo muitas coisas para que você possa, com as tuas palavras, derramar sabedoria na vida das outras pessoas, né? Isso aqui é importante, então, que não sejamos, né,
orgulhosos de ficar com tudo isso só pra gente. Não pode ser só nosso. Mesmo que eu saiba um pouquinho, esse pouquinho eu já preciso derramar na vida das outras pessoas. Vamos lá, 22. Não roube. Agora ele começa a falar de 30 outros provérbios que ele vai dar, e esses 30 vão se seguir até o 24. Então vamos lá, nós estamos lendo Provérbios 22. Não roube o pobre, 22. Não roube o pobre porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá as causas deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Olha só o pedaço que faz isso, que sério. 24. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Olha aqui, gente, não tem como, a gente sempre vai, o meio vai acabar nos corrompendo, então a gente precisa muito vigiar. Oi, Luísa, que lindo ter você aqui hoje. E a gente precisa muito vigiar o caminho que a gente anda. Então, olha só, não faça amizades com quem facilmente fica irado, quem anda, e nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda seus caminhos. Vai sim, a gente vai ser, o meio vai nos corromper, ou pro bem ou pro mal, o meio vai fazer diferença na nossa vida, e precisamos cuidar disso. 26, não esteja entre os que comprometem e ficam por fiadores de dívida, pois se você não estiver com que pagar, vai acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Não fique entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com o que pagar, vai acabar lhe tirando até mesmo a cama. Ali tá de novo, né, falando sobre não ser fiador. E eu não tinha prestado atenção nas leituras anteriores o quanto se fala disso, né? De não ficar de fiador, porque a gente fica refém de verdade, né? Então não fica, que a gente entenda o poder de não... Uma vez eu fiquei brava com uma amiga minha que não quis ficar de fiadora pra mim aqui em Florianópolis. E ela é uma pessoa muito sábia, olha aqui, ó. Ela era sábia, só ela não me explicou por quê, mas a gente agora entende por que não ficar de fiadora. Ela disse que é no princípio da vida dela, e tá tudo certo. Hoje sou eu que tenho que aprender a dizer isso, né? Estamos aprendendo novas coisas hoje. 22, 28. Não remova os marcos antigos que os teus pais colocaram. Então, que a gente entenda, né? Honrar aquilo que o pai nos falou, né? Honrar aqueles marcos todos, isso é importante. Não remova os marcos antigos. 29. Quem está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante dos reis. Não estará a serviço da plebe. Olha só. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo naquilo que ele faz? Ele será posto diante dos reis, pois não estará a serviço da plebe. Gente, na Bíblia fala muitos exemplos de sermos sempre habilidosos naquilo que a gente está fazendo, né? Então tem muitos personagens na Bíblia, né, que falam sobre isso. Então a gente precisa ser habilidoso. Ontem eu pensei muito sobre isso, sobre ser o melhor naquilo que eu estou fazendo. Melhor naquela, né, tendo as condições que hoje eu tenho. Então, todos os dias eu tenho que estar me melhorando de forma profissional para que eu seja de verdade especialista. É muito fácil colocar lá no nome, sou especialista. E aí, sou de verdade? Então, que eu seja de verdade, que Deus encontre, derrame as suas bênçãos naquele caminho que eu estou trilhando, mas é um caminho de verdade esforçado. E a gente tem que ser inteligente. Esforçado não é acordar muito cedo e fazer todos os dias o que tem que ser feito. Esforçado, gente, é a gente entender o que tem que ser feito, caminhar, né, nos caminhos retos e ter a estratégia certa, né? Não adianta, não é aquele que trabalha o dia inteiro pesado é que vai ter o retorno que gostaria de ter, né? É tanto que a gente vê, o mundo não é assim, não é o trabalhador que pega no pesado o tempo todo que vai ter o retorno que a gente gostaria de ter, mas tem pessoas que não pegam tão no pesado, por quê? Porque eles estão tendo o conhecimento certo, estão sendo especialistas e derramando seu conhecimento de forma com valor maior. Então é isso que a gente tem que entender, que aquilo que a gente gera tem que ter mais valor do que preço, porque o preço das coisas hoje não vale muito, então que a gente tenha valor. Então, que a gente seja habilidoso. 23, já vamos começar no 23, porque a gente está, meu Deus, atrasado. 23:1. Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta, se há um glutão.
Gente, eu vejo tanto isso. Ai, que bonitinho. Acabou de chegar aqui do lado da minha janela um beija-flor, olha que lindo. Eu vejo tanto isso. As pessoas às vezes vão jantar com pessoas mais importantes, chegam lá e querem saber da comida, gente. Se você tem problema com a comida, você coma antes de sair de casa, para que você aproveite a oportunidade de estar com aquela pessoa e não a alimentação que ele vai te servir. Porque muito mais importante é que a gente se deguste desse conhecimento. Tu vai estar na frente de um sábio, de uma pessoa que tem algo mais. Então que você não vá para comer, vá lá e belisque, faça, né? Mas não vá, tem gente que esquece do que foi fazer e vai direto para a comida. Isso é tão comum, eu não sei por que acontece isso com as pessoas. Então não seja você esse glutão que fala aqui, ó. Quando você se sentar e comer com um governador, leve bem em conta que você está, quem está diante de você, encoste uma faca na sua própria garganta. Se você é um glutão, gente, discernir o momento que você está e com a pessoa que você está, aproveite todos. Deus vai te colocar, cheguei a me arrepiar, em mesas que você nunca imaginaria que você estaria comendo. Então faça, você tem que se preparar, faça uma refeição antes de verdade para você chegar lá e aproveitar o melhor. Tem um exemplo muito lindo de Maria e Marta na Bíblia, né? Jesus foi cear com elas e Marta estava tão preocupada com aquilo que iria servir, ela ficou o tempo todo arrumando a janta, arrumando o local, arrumando as coisas, e quando Jesus chegou lá, Maria simplesmente chegou e ficou na frente dele, e ficou ali, e aí Marta ficou irada, porque Maria não estava ajudando, e aí Jesus disse, Marta, Marta, para! Vem aqui que a minha palavra, ele não falou assim na Bíblia, mas é assim que é pra gente entender. A minha palavra, a minha presença é mais importante do que tudo isso que tu estás fazendo. Então que sejamos Maria nesse momento e não Marta. Que a gente possa, de verdade, estar à frente do conselheiro e conseguir todos esses conselhos de verdade para nossa vida. Que a gente não seja um glutão. 23:3. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganosa, é enganadora. Aqui tá falando ainda, né, do governador. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque a comida às vezes, as iguarias às vezes são as oportunidades, né? Podem ser enganadoras. Então que a gente não perca de vista o que a gente foi fazer. Olha que sério isso. Que a gente não perca os nossos conceitos de vida também, porque aquilo que ele pode servir pode ser não ser tão saboroso de verdade. Essa comida pode ser enganadora. Então que a gente entenda que as oportunidades que estão na nossa frente tem que estar, né? E a gente tem que abraçar aquilo que não vai ferir os princípios. Nunca abra mão dos seus princípios. 4. Não se fatigue para ficar rico, nem aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus sonhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos seus céus. Vamos lá ler de novo isso aqui que eu fiquei com a cabeça em outro lugar. Não se fadigue para ficar rico, nem aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. O que isso quer dizer? A gente tem que olhar, gente, e a gente tem que aplicar mais esforço naquilo que é de Deus, para que a gente possa, porque assim, ó, busca o reino dos céus, né? Busque o reino e as demais coisas serão lhe acrescentadas. Isso tem ficado muito forte na minha cabeça, que eu tenho que de verdade seguir e fazer o que eu tenho que ser feito, e as outras coisas não. O que tem que ser a premissa? Tem que ser isso que eu tô fazendo. Tem que ser junto com a Sofia, que eu ensinar ela. A premissa do meu dia tem que ser as coisas certas. Eu estar com ela de verdade. Eu estar aqui de verdade. Então, assim, ó. Que eu não gaste todo o meu tempo querendo fazer algo para me tornar rico. Que eu entenda que eu não negocie os princípios. É isso aí. Que eu não negocie os princípios. É disso que se trata esse tanto de... São 2 versículos aqui. Que eu não fique cansada fazendo as coisas erradas, que eu tenha, né, disposição de fazer a coisa certa, estar junto com a minha filha, estar aqui perante a palavra, que eu busque o caminho reto e as demais coisas me serão acrescentadas. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim é ele. Ele diz, come e beba,
mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Olha só, estar longe da aparência do mal, tá lá em Efésios, diz assim, fique longe da aparência do mal. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu só vou dar uma olhadinha. Gente, fique longe, o meio vai te corromper, vai acontecer coisas. Então, não coma o pão do invejoso, nem cobice seus pratos. Fique longe, porque e nem desperdice as suas palavras com essas pessoas também. Então, não fique perto. A gente tem que fugir desse lugar, não colocar os pés lá, porque o meio pode te corromper. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu só vou fazer, né? Gente, é assim que um drogado cai. É assim que pessoas, pastores caem, porque vão dar uma pisadinha fora. Não vá, porque você não sabe onde está, né, de verdade aquela cilada. Então não vá, não coma. 23:9, não fale com o tolo, porque ele desprezará a sabedoria de suas palavras. O tolo vive na sua própria tolice, né? A gente já falou muito isso. O tolo não quer ser corrigido, ele não quer conhecer coisas novas, ele ainda quer corrigir o sábio. O tolo, ele não consegue chegar acima além daquele próprio umbigo dele. Então não fale com o tolo. E a gente, às vezes, quando quer corrigir um tolo, a gente vai ter um inimigo, é assim que é. 10. Não remova os marcos antigos, nem entre em campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte, defenderá a causa deles contra você. Deus tem um carinho muito grande com as viúvas e com os órfãos. Então, entenda, não abra fogo contra esses dois. Eles têm lá o Senhor da prata e do ouro, o Senhor dos exércitos por eles. Então, é isso que está falando. Deus ama os órfãos e as viúvas, tem um carinho incrível com relação a eles, né? 12. Aplique o seu coração ao ensino e seus ouvidos às palavras de conhecimento. Aplique o seu coração, né? Aplicar o coração é falar de amor, dedicar, né? Colocar em seu coração o ensino. Então, aplique o seu coração ao ensino, dobre ele ao ensino. E seus ouvidos às palavras de conhecimento. Os ouvidos é uma fonte é uma fonte de alimentação da nossa alma, os ouvidos, a boca, a leitura. Então é por aí que a gente alimenta a nossa alma. Então tá dizendo isso, a gente já leu muito sobre isso, né? A gente tem que ter disciplina para a gente poder escolher as coisas certas e todos os dias encher um pouquinho. Pensei muito essa noite também sobre isso, que Deus sempre possibilite que eu tenha aqui esse odre que eu tenho, que odre é uma sacola para colocar os vinhos, né? Que ele seja sempre cheio da palavra de Deus, que eu consiga sempre estar me enchendo, né? Que eu nunca pare de buscar esse conhecimento. Então tá falando um pouco muito disso, que eu abra sempre meus ouvidos, que todas as oportunidades de abrir meus ouvidos sejam para agregar novo conhecimento na minha vida. 13. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Às vezes, né, eu vejo, hoje tá tão difícil a gente criar um filho, né, tá tão difícil hoje, né, os filhos são criados sem disciplina nenhuma, a gente vê, né, aberrações, nem são crianças, são aberrações por aí, e quem serão eles amanhã, né? Se a gente não consegue controlar um filho, né, quando pequeno, imagine quando grande. Então, entenda, ele não morrerá com a correção. Claro, não vai matar a criança de uma surra de matar, mas às vezes os tapas são necessários para que ele entenda de quem é a autoridade dentro de casa. Se você não consegue pela boca, né, passar conhecimento, então seja mais firme para que entenda, porque a criança precisa saber desde criança que existe autoridade, que ela não é o centro de tudo e que ela precisa cumprir uma regra. Então, aqui fala, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá, entenda? Quando eu era pequena, eu era castigada com a vara, não morri. Então tá tudo certo, eu falo isso pra Sofia, tá te faltando uma vara? Querida. Ó, ela já acordou, disse que não falta vara não. Depois vem cá dizer oi. Meu filho, se seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará e meu íntimo exultará quando seus lábios falarem coisas retas. Olha que lindo. Deus vai ficar alegre se meu coração ser sábio, o coração dele ficará. E ele ficará muito feliz se a minha boca transbordar todas essas coisas retas. É para isso que ele quer. A gente tem duas funções, basicamente.
né? Servir a Deus, e daí com esse conhecimento, e testemunhar tudo aquilo que Ele faz na minha vida. Então, tá aqui, Ele tá dizendo, olha, eu vou ficar muito feliz se você tiver um coração sábio, porque o meu coração se alegra com o teu coração sábio. Se tua palavra for reta, eu ficarei mais feliz, porque você vai transbordar tudo aquilo que eu quero. Você vai chegar, vai cumprir o propósito que eu tenho na sua vida. Olha que coisa linda isso. 17. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor o tempo todo. Não dá uma pisadinha para fora não, tá, pessoal? 18. Porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Então, vamos continuar. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, preserve o temor do Senhor o tempo todo, o respeito, né? Porque certamente haverá um futuro e sua esperança não será frustrada. 19. Escute, meu filho, e seja sábio, guie o teu coração no caminho reto. Não se junte aos beberrões, nem aos comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza. E a sonolência os levará a vestir trapos. Não abrir mão, gente, né? Dessa sabedoria, do bom caminho, né? O caminho reto é uma terra arada, né? Então, assim, ó, escute, meu filho, seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. O caminho reto é um caminho, né, do temor do Senhor, da terra arada, da verdade, da vida, né? Um caminho que leva uma direção de uma árvore frutífera. E não se junte nessa confusão dos beberrões, né? Escute, 22, escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Cumpre a verdade e não a venda. Cumpre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria a seu pai e a sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que deu a luz. Olha só que coisa linda, tá dizendo, né, gente? Escute o seu pai, honre pai e mãe, é um princípio bíblico, inclusive com pedágio. Se você não honrar pai e mãe, não tá dizendo aqui, ó, que você tem que estar feliz com tudo que eles fizeram, que, né, estar muito próximo a eles se eles te ferirem, não é isso. Então não é aceitar. Honrar é que você tem um sentimento de verdade, de agradecer, porque mesmo que eles fizeram algo de errado na tua vida, eles foram lá e fizeram o melhor que eles puderam fazer, até porque eles eram aquilo que eles conheciam. Então aqui está dizendo, escute seu pai que o gerou e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. E aqui ele está dizendo da sabedoria que extrará, da alegria que extrará no coração dos seus pais. Então faz isso, né? Receba a disciplina e a educação, não abra mão dessa verdade, né? A gente tem que entender que eles estão transferindo o nome deles, né? Então a gente se aposta da parte boa disso tudo e honre o nome deles. É isso que está falando aqui. 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e que seus olhos se agrade dos meus caminhos, pois uma prostituta é como uma cova profunda e uma mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Meu filho, vamos ler de novo. Preste bem atenção no que eu digo e que seus olhos se alegrem dos meus caminhos, dos caminhos retos do Senhor. Pois uma prostituta é como uma cova profunda e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica espreita. Às vezes, gente, quando a Bíblia fala uma prostituta ou uma mulher estranha, é um mau caminho, tá? Então, ou, né, uma prostituta, e como né, os provérbios foi escrito por uma perspectiva mais masculina, por Salomão, a gente tem que entender, de verdade, um homem que está, né, querendo tirar para os caminhos que não sejam retos, não só uma prostituta, mas um prostituto e um homem estranho, ou possibilidades estranhas, caminhos estranhos. Então a gente não precisa entender aqui como uma pessoa, mas como situações que te tirem do caminho reto. 29. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos?